com a matéria e esquecemos o nosso lado espiritual. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Já dizia o apóstolo. Muitos dos nossos erros são diminuídos com a nossa dedicação, com o nosso amor ao próximo. E não acontece nada por acaso. Acontece porque as leis são perfeitas. Quando nós perdemos um ente querido, está no nosso programa kármico e daquele que partiu. Então nós temos que compreender, ter essa fé, compreender que os nossos males, as nossas dificuldades, nós estamos achando tão grande, é um remédio para a cura dos nossos erros, talvez de vidas passadas. Estamos aqui, às vezes perdemos um ente querido, por quê? Desprezamos uma outra vida, um bebê querido que ia nascer através de nós. Quantos desarranjos nós criamos, e quando o reajuste veio, nós entramos em desespero, sem confiar. E aí nos falta confiança em Deus. Aí nós passamos a lamentar e a pedir, mas a bondade de Deus é imensa. Nos dá a oportunidade, a doutrina espírita, a doutrina consoladora, nos dá essa oportunidade de entrar em contato com aqueles que já não estão mais no corpo físico, provando para nós a continuidade da nossa vida. Nós não viramos outra pessoa quando entramos no mundo espiritual. Somos nós mesmos que vamos para lá, que vamos deixar o corpo físico, e vamos ter condições de, às vezes, voltar e dar uma mensagem, contar para os nossos entes queridos que ficaram, que a vida continua, que a vida não acaba. Nós deixamos esse corpo físico, mas nós continuamos sendo o que nós somos, com as nossas alegrias, com a nossa visão de mundo. E lá também nós temos que aprender. Então morrer não é tão penoso como nós imaginamos. É difícil se tivermos a consciência carregada. Se tivermos deixado muitos inimigos, se tivéssemos cometido erros, e mais erros, aí a nossa consciência pode nos julgar. Somos nós próprios que criamos o nosso mundo. Então, aceitar a dificuldade, as aflições, é muito difícil se não raciocinarmos dentro da doutrina espírita, que a doutrina espírita nos esclarece. Jesus nos ensinou a amar. Allan Kardec nos ensinou a raciocinar. A espiritualidade diz a ele: Espírita, eis o primeiro ensinamento, amar-nos. O segundo, instruir-nos. É compreender essas leis que regem o universo, que regem os mundos físicos e espirituais, as colônias espirituais, os mundos físicos onde se
reencarnam os espíritos para cumprir essa missão. Nós estamos no mundo de prova e expiação para aprender aquilo que nós deixamos interrompidos em reencarnações passadas. Jesus, no Sermão da Montanha, quando aquela multidão reuniu aos pés e os discípulos, ali ele falava, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. Aqueles que sofrem, deles é o reino do céu. As nossas dificuldades sendo aceitas e compreendidas como sendo o nosso remédio, nós sentimos aliviados. Quando compreendemos que isso será um bem para nós, que a perda de um filho, de uma pessoa querida, não é castigo divino, é bênção divina, porque estamos reajustando o nosso comportamento. Então, o sofrer com amor, com paciência, compreendendo os nossos irmãos que necessitam. A amigo espiritual certa vez nos dizia, olha, nós começamos a destacar para os benfeitores espirituais, para os mundos espirituais, quando nós, dentro das nossas dificuldades, nós conseguimos enxergar a dificuldade do nosso irmão. Porque a nossa mania não é consolar, é reclamar. A fulana sabe que eu estou com uma dor aqui no peito, aqui. Ah, fulano, mas eu tive uma que, Nossa Senhora, que eu tive que parar no hospital. Ao invés de amparar, nós começamos a falar de nós, das nossas dificuldades. Então, esse amigo espiritual, ele nos dizia, dentro da nossa dificuldade, é conseguir ver a dificuldade do outro. Porque uma doença, às vezes uma simples doença, numa pessoa, ela acha que é um absurdo. Da outra, ele não acha tanto. Porque cada um tem a sua maneira de analisar a sua vida, a sua sensibilidade. Isso vem de quando? De reencarnação passada, de problemas de infância, às vezes de traumas, ambiente que viveram, pais que às vezes não compreenderam, nos passaram uma ideia errônea nos ensinamentos de Jesus, nos falaram de um Deus punitivo, de um Deus que castigava, que mandava para o inferno. E nós criamos muitas vezes esses traumas, esses medos infundidos, em vez de amar a Deus, o nosso Pai, e compreender que a vida é uma bênção. Ter um filho, ter uma mãe, é uma bênção. E poder estar aqui no mundo físico. O útero materno é uma câmara de materialização, onde o espírito se materializa na terra, aos cuidados de uma mãe. A perda é dolorosa, mas é necessário. Muitas vezes ela foi programada, muitas vezes sempre é programada. Dentro da lei de Deus, nada acontece por acaso. Nós estamos sendo beneficiados a cada momento. É necessário ter fé e compreender
Porque nós temos essa fé, essa segurança. Porque depois da chuva sempre brilha o sol. Depois que vencemos essas provações, nós vamos reunir novamente no mundo espiritual. Aqueles que estão nos aguardando, a nossa mãe, o nosso pai, amigos queridos, irmãos de outras vidas, que ainda nem conheceram aquele plano físico, mas que estão no mundo espiritual. E que nós temos a oportunidade de encontrar com esses filhos, com essas pessoas queridas, através dos nossos desdobramentos durante o sono e que deixamos no corpo. Quantas e quantas vezes nós encontramos com essas pessoas? Às vezes não vem a recordação de imediato, mas muitas e muitas mensagens chegaram no mundo espiritual. A gente vê um espírito, o desencarnado, contando que recebeu a visita da mãe, enquanto no corpo físico. Então nós não estamos abandonados. As dores, elas têm a sua justificativa. Mas para evitarmos tudo isso, vem a doutrina consoladora, esclarecendo todos os ensinamentos de Jesus e trazendo a chave para compreendermos o Evangelho, que além da reencarnação e da causa, lei de causa e efeito, que nós estamos criando o nosso futuro. As nossas ações vão depender do nosso futuro. Então, estamos criando as nossas construções do futuro. E o importante de tudo, o mais importante, que Jesus nos recomendou, foi a lei do amor e do perdão. Ele, conhecedor do mundo espiritual, das leis que regem o mundo físico e o mundo psicológico do homem, conhece todas as nossas dificuldades no caminho da evolução. Ele nos recomenda esta carta, que é o Evangelho, nos mostra o caminho de como chegar às esferas mais altas. Seremos aí espírito de conhecimento, porque a nossa caminhada agora começou, que nós estamos despertando já para o mundo espiritual. Até então, caminhamos devagar. Os nossos passos eram pequenos. Mas a cortina do mundo espiritual foi aberta. Obras e obras psicografadas chegam até nós, revelando esse mundo espiritual. O porquê de deixarmos o corpo físico e estar nesse processo de evolução. As nossas obras que vão determinar as nossas condições no mundo físico. Do mundo físico para o mundo espiritual. Jesus, sabendo da nossa evolução do ser, que as nossas mentes, o nosso povo,
os espíritos reencarnados poderiam esquecer dos ensinamentos que ele trouxe. Então prometeu que enviaria outro Consolador, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito e nos ensinar todas as coisas. E esse Consolador chegou na Terra através da doutrina espírita. É a doutrina que matou a morte. Mostra que a morte não existe. Então, por isso é que ela consola. Ela tem as provas. Hoje a ciência já busca esses conhecimentos para tratamento médico no mundo físico, para terapia das vidas passadas. Já está sendo usado. O problema já é da interferência de espíritos na vida das pessoas, já é estudado, já é aceito pela psiquiatria, essa interferência de comunicação do mundo espiritual com a Terra. Sabemos nós que não é somente aqueles espíritos bondosos do coração que está no mundo espiritual que se comunica conosco. Existem aqueles que estão pegados mal, que ainda interferem nas nossas vidas. Então, para nos prejudicar, às vezes espíritos que tornaram-se inimigos nossos e nós não nos perdoados, nós não perdoamos. E hoje eles, às vezes, nos perdoam. Então, comunica, chega-se no mundo físico, não só os espíritos determinados, mas aqueles que ainda carregam sentimento de vingança, de ódio, e não estão por aí. Então, nosso objetivo hoje, compreendendo essas leis, são a prática do bem. Praticar o bem sem olhar a quem. E sem perguntar até quando. E sem exigir taxas de reconhecimento. Muitas vezes nós fazemos as coisas esperando ser reconhecido, ser elogiado. Mas a nossa condição não é de despertar a vaidade. Nós temos que buscar sempre compreender o outro, ver com humildade. E ser humildade, ser humilde, é ser transparente, verdadeiro, amar aos nossos irmãos, como Jesus nos ensinou, para construirmos esse mundo que nos aguarda. Daqui a pouco nós vamos entrar no mundo espiritual. Isso não resta dúvida. A gente viu uma palestra, a última palestra de Jerônimo Mendonça, de Militada, o espírito que passou por uma prova também, ficar atrás de uma cama, e o Jerônimo fazia palestra. Jerônimo não era como eu, não. Jerônimo fazia palestra, eu contava. Mas ele dizia, nessa palestra, sobre a desencarnação. Interessante o que ele falou. Eu posso estar falando com vocês agora, e daqui a pouco já está no mundo espiritual. Nós todos vamos estar lá, estaremos lá, e sai. Daí a pouco
Ele andava numa rua, passa por um processo lá doloroso, vai e desencarna no caminho, naquela mesma noite. Aí eu imaginava, será a intuição que ele teve naquele momento? Os amigos espirituais auxiliaram para que ele desencarnasse rodeados de bons espíritos e auxiliasse. Então é isso aí. Ó Deus, nosso Pai, que sois todo poder e vontade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Põe, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação do doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão Pai. Que a vossa vontade, Senhor, se estenda sobre tudo e graça. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que fogem. E que a vossa vontade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-os beber destas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, a força para darmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Senhor, a simplicidade, e fará das nossas almas o espelho, onde deverá refletir a vossa iluminada imagem. Graça vos damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome. Agradecemos, Senhor, a todos os trabalhadores da luz, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados, e que a tua luz possa estar sempre iluminando os nossos caminhos, iluminando aqueles, Senhor, que estão passando pelas provas de vida, nos hospitais, nos hospícios, aqueles que estão caídos pelas ruas, sem ter para onde ir. Senhor, nós rogamos em favor da humanidade inteira. Pedimos por aqueles que estão vivendo os horrores da guerra. Senhor, pelas mães que perderam seus rebanhos. Pedimos em favor de todos os nossos irmãos desencarnados que estão nas regiões sofrendo as consequências de seus atos, que possam receber a tua luz, Senhor, e que todos nós possamos, unidos em teu amor, caminharmos, pregarmos menos dor e mais amor entre nós. Agradecemos, Senhor, por nos ter trazido até esta casa.
para que possamos, Senhor, receber as vibrações de amor de todos aqueles que aqui se encontram. Abençoa o Senhor, agora, Senhor. E a gente agradece a todo mundo, aos pessoal que na casa, que não tem essa de participar dessa manhã. O Júlio pelo convite.